E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Lutando pelo direito de reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Japão. Ikuo Sato sabe que terá problemas se for infectado pelo coronavírus. Tenho mais de 60 anos, tenho diabetes, sou HIV positivo e estou em diálise artificial, disse o homem de 61 anos, que trabalha para uma organização sem fins lucrativos que apoia pessoas soropositivas no Japão. Comecei a me sentir muito desconfortável quando o número de casos em Tóquio começou a aumentar, mas ainda precisava ir ao escritório todos os dias porque não podia trabalhar em casa. Sato tem outro motivo para querer evitar o vírus. Nos últimos 16 anos, ele viveu com seu parceiro do mesmo sexo, Yoshi. As duas irmãs mais novas de Sato conhecem o relacionamento e estão entendendo, mas Yoshi, que falou sobre a condição de seu sobrenome não fosse publicado porque ele ainda não divulgou publicamente, está separado de sua própria família. Você vê como é que é? Sato sabe que, se ele morresse de coronavírus, suas irmãs apoiariam Yoshi. Por outro lado, se Yoshi acontecesse o fato de que o Japão não reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, significa que Sato provavelmente nem seria convidado a comparecer ao seu funeral. Seria como se... Ixi. Ficou estranha essa tradução, né? Mas vamos lá. Seria como se não tivéssemos nenhum relacionamento, disse Sato. Existem pessoas da família dele que sabem sobre mim, mas não estamos em contato. Se ele tiver que ir a um hospital, sei que não poderei vê-lo. Se ele morrer, não poderemos nos encontrar novamente. E isso seria o fim. Isso seria horrível. Meu irmão... Não, deixa eu omitir isso aqui. Um total de 29 países e territórios ao redor do mundo reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o Japão não é um deles. De fato, o Japão é o único do grupo das 7 nações que não oferece, o G7, tá? Que não oferece nenhum reconhecimento legal a parceiros do mesmo sexo. Infelizmente, casais como Sato e Yoshi, o governo mostra poucos sinais de mudar isso. Em junho do ano passado, os partidos da oposição apresentaram um projeto de lei que propunha legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o governo se recusou a discuti-lo. O Partido Liberal Democrata do primeiro-ministro Shinzo Abe sustenta que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido pelo artigo 24 da Constituição, que afirma que os casamentos devem ser baseados apenas no consentimento mútuo de ambos os sexos. Tá na hora do Japão revisar isso aí, né? Longe da arena política, no entanto, uma mudança na política pública em relação à comunidade LGBTQ, no Japão, aumentou as esperanças que a mudança possa ocorrer. Uma pesquisa conduzida pela gigante publicitária Dentsu, em outubro de 2018, mostrou que 78,4% das pessoas com idade entre 20 e 59 anos disseram que aprovam ou aprovam um pouco o casamento entre pessoas do mesmo sexo, um número que antes seria impensável. O desafio para a posição do governo também está crescendo em outros lugares. Sato e Yoshi estavam entre os 13 casais que entraram com ações em 14 de fevereiro do ano passado, argumentando que a recusa do governo em reconhecer um casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrária ao seu direito constitucional à igualdade. Um número crescente de governos e empresas locais também está adicionando peso significativo ao debate. Tanto que tem prefeituras, tá, que elas reconhecem. A prefeitura daquelas... Porque é o seguinte, tem prefeituras que aqui eles reconhecem o casamento, tá?
ou com pessoas do mesmo sexo. Só que fica válido só para aquela região ali, tá? Não é em âmbito nacional. Então a coisa fica, entre aspas, restrita, assim, muito fechadinha, né? A esperança seria que o governo japonês ouvisse as empresas, ouça os municípios e olhe em volta e veja se eles são os únicos no G7 que não oferecem direitos a casais do mesmo sexo, diz Alexander Dimitrenko, co-presidente da Lawyers for LGBT and the Allies Network. Para que botar um nome desse tamanho, rapaz? Uma organização não governamental que promove os direitos do LGBTQ. Seus pares em todo o mundo, democratas ocidentais, todos têm reconhecimento de relações entre pessoas do mesmo sexo, e o Japão é visto bastante atrasado nesse ponto. A conscientização LGBT, bom, já entenderam a sigla, né? No Japão ficou historicamente para trás de outros países desenvolvidos, e muitas pessoas ainda mantêm sua sexualidade em segredo. A pesquisa da Dentsu de 2018 revelou que 50,3% das pessoas pesquisadas que se identificaram como LGBTQ se descreveram como reticentes ou pouco reticentes para serem apresentadas aos colegas de trabalho, enquanto 54,5% das pessoas disseram que não havia sistemas de apoio à diversidade sexual em vigor em seus locais de trabalho. O legislador Taiga Ishikawa, 45 anos, disse que cresceu mantendo sua sexualidade para si mesmo. Na época, o dicionário mais popular do Japão definia a homossexualidade como uma anormalidade sexual, enquanto um livreto publicado pelo Ministério da Educação instruía os professores que ser gay era algo a ser desencorajado nos estudantes. Ishikawa saiu publicamente em um livro de memórias que escreveu depois de formar na universidade e ficou animado com as mensagens que recebeu dos leitores que se relacionavam com a sua situação. Depois de criar uma organização sem fins lucrativos para apoiar jovens, né, LGBTQ... Pessoal, desculpe, né? Eu começo a ler essa sigla assim, é que é muito comprido, é muito chato ler essa sigla. Todo mundo já sabe que negócio. Por isso que eu falo, porque não discriminatória, por causa que a sigla é muito chata. Ele entrou na política e foi eleito para um assento na Assembleia de Toshima, em Tóquio, em abril de 2011. Em julho do ano passado, Ishikawa se tornou o primeiro membro da dieta gay do Japão. Dieta que eles falam, tá? É um grupo que fazem o monitoramento e passam certas regras, tanto que eles falam dieta também, negócio assim, como teve o coronavírus, entrava muito essa sigla dieta, né, o diet, né, no painel do coronavírus. Agora aqui é a mesma coisa, tá? Não é de dieta, tá? Em julho do ano passado, Ishikawa se tornou o primeiro membro gay da dieta do Japão, quando ele foi eleito para a Câmara Alta. Ele seguiu os passos de Kanako Otsuji, que havia se tornado a primeira mulher abertamente gay do Japão, na dieta 6 anos antes. Acho que as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, diz Ishikawa. As pessoas finalmente perceberam que é uma questão de direitos humanos. 20 anos atrás, quando eu comecei a dar palestras públicas, as pessoas me perguntavam se eu tinha um mau relacionamento com meus pais, ou se gays eram apenas infelizes. Esse tipo de pergunta, tá? Que ele passa ali. Eu sei que não tem muito. Eu sei que esse tipo de pergunta de 20 anos atrás são perguntas que para épocas eram relevantes. Olha, eu vou falar uma coisa assim, que eu sei que a informação ela é tudo, tá? Dependendo da forma que ela é passada, ela pode abrir, expandir as mentes, como pode fechar as mentes. A primeira vez que eu pisei no Japão, quando eu trabalhava
né? Era um dos primeiros estrangeiros numa fábrica que fazia peças para a Fuji, né? No caso assim das copiadoras. Teve um japonês que chegou e perguntou: "Oh, no Brasil vocês andam com roupa, né? Vocês não andam de tanguinha ou com folha, nem nada, assim, perguntas desse tipo, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, assim, que essas perguntas que eles fizeram para eles, eu recebi esse tipo de pergunta também, mas não é questão relacionada à sexualidade, no meu caso, tá? Mas por causa de falta de informação mesmo. Fala assim, conhecimento é poder, e conhecimento é uma coisa que as pessoas não roubam de vocês. Por isso que eu recomendo a todo mundo, leiam vários tipos de coisas, não fiquem só num tipo de tema. Expandam a mente para todos os lados, tá? Não foquem em uma coisa só. Durante minha campanha eleitoral, no ano passado, dei panfletos com bandeiras de arco-íris e fiz campanhas em uma plataforma para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, diz ele. As pessoas pareciam responder positivamente à bandeira do arco-íris e me desejaram o melhor. Os votos que recebi foram distribuídos de maneira muito uniforme em todo o país. Isso prova que pessoas de todo o Japão apoiam os direitos dos gays. Mas mais evidências da mudança da posição no Japão sobre as questões LGBTQ podem ser vistas nas atitudes dos governos locais em todo o país. É aquilo que eu já estava falando. Em 1º de abril de 2015, a Shibuya Ward, em Tóquio, anunciou que ofereceria certificados de parceria para casais do mesmo sexo, o primeiro para qualquer município do Japão. Embora não sejam juridicamente vinculados, os certificados pretendiam ser usados como certificados de casamentos de fato para ajudar os casais do mesmo sexo em questões como visitas a hospitais e aluguéis de apartamentos. Solicitou-se às empresas e hospitais que cumprissem a ordenança e aqueles que não pudessem ser nomeados publicamente. Shibuya rapidamente se juntou à ala de Setagaya, em Tóquio, antes de Sapporo se tornar a primeira cidade do Japão a reconhecer oficialmente parcerias entre pessoas do mesmo sexo em julho de 2017. A prefeitura de Ibaraki elevou a um nível de prefeitura em julho de 2019, seguida da prefeitura de Osaka em janeiro deste ano. Agora, cerca de 50 governos locais do Japão oferecem parcerias entre pessoas do mesmo sexo. Os ativistas dizem que as parcerias entre as pessoas do mesmo sexo ajudaram a estabelecer as bases para o reconhecimento do casamento, acostumando o público japonês à ideia, além de pressionar o governo a seguir o exemplo. Para os próprios casais, os certificados de parcerias têm um profundo significado emocional. Foi como uma declaração para uma outra pessoa que estávamos juntos como um casal, disse Koyuki Higashi, que, junto com seu parceiro Hiroko Masuhara, se tornou o primeiro casal no Japão a ter sua parceria homossexual oficialmente reconhecida em Shibuya, em 5 de novembro de 2015. Mais e mais pessoas começaram a nos reconhecer como casal, e isso foi uma grande mudança. Pô, claro, isso é uma coisa libertadora para a pessoa. Pensa na pessoa que vive tensa o resto da vida inteira, assim, daqui a pouco ela pode se liberar e ser ela mesma. Isso é libertador. Higashi e Masuhara também chegaram às manchetes alguns anos antes, quando se aproveitaram de um novo serviço que oferecia aos casais a chance de realizar uma cerimônia de casamento no Tokyo Disneyland Resort, em março de 2012. Inicialmente, o casal foi informado que só poderia participar da cerimônia, que era puramente simbólica, se um deles usasse um vestido e o outro um smoking. Porra, os caras são foda, meu irmão. Após mais consultas, eles receberam luz verde para usar o que quisessem. Fotos deles usando vestidos e comprometendo-se um com o outro foram amplamente divulgados na mídia, e Higashi ficou impressionado com a resposta. Algumas pessoas estavam dizendo que não deveríamos ter cerimônia de casamento do mesmo sexo.
em lugar onde haviam muitos filhos, muitas crianças. Pô, preconceito, né? Diz Higashi. Mas havia muito mais pessoas dizendo que era algo bom e que era estranho como poderíamos ter uma cerimônia, mas não era permitido casar legalmente no Japão. É, ficaria como se fosse aquela história, né? Dá pra gente casar na igreja, mas não dá pra casar no civil, né? Apesar de todo o valor simbólico de cerimônias públicas e parcerias entre as pessoas do mesmo sexo, no entanto, apenas o casamento pode conceder os direitos legais necessários para lidar com impostos, herança, status de imigração, seguro social, custódia e uma série de outras questões que afetam o dia a dia dos casais. Desenvolvimento legal recente sugeriam uma mudança na maré, mas houve reverses e sucessos. Em março, na primeira decisão do tribunal, a Suprema Corte de Tóquio decidiu em favor de uma mulher que processou o seu ex-parceiro do mesmo sexo por danos causados por infidelidade em uma decisão de apelação. O juiz observou que era um relacionamento equivalente àquele que um homem e uma mulher se reúnem para levar suas vidas juntos em cooperação como casal. Mas isso está certo. No início desse mês, por outro lado, o Tribunal Distrital de Nagoya rejeitou um pedido para anular a decisão de uma comissão da prefeitura de que, cujo parceiro do mesmo sexo, cerca de 20 anos, havia sido assassinado, não era elegível para a indenização das vítimas. Não consigo reconhecer as relações entre pessoas do mesmo sexo como casamento de fato, diz o juiz. Questão de interpretações, né? Como é que se fala assim? Acho que vai mais da cabeça da pessoa, né? Fatos atuais no Brasil está acontecendo a mesma coisa, né? Dependendo da cabeça do juiz. Tá? Não vou nem citar, porque todo mundo tá careca de saber de quem eu estou falando. Mas de qualquer maneira você vê que muda país, mas as mentalidades são quase as mesmas, né? Enquanto o governo Abe pode argumentar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário ao artigo 24 da Constituição, os ativistas da igualdade de casamentos acreditam que negar infringe o artigo 14, que diz que todas as pessoas são iguais sob a lei. Depois de passar 4 anos analisando petições, a Federação das Associações de Advogados do Japão concordou emitindo uma declaração em julho passado pedindo ao governo que legalizasse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Advogados que representam Sato e todos os outros que entraram com o processo no Dia dos Namorados no ano passado não esperam que os tribunais emitam um julgamento por algum tempo. E os queixosos também ficaram frustrados com o fato de o surto do coronavírus ter interrompido o processo. Para os envolvidos, no entanto, a pandemia apenas reafirmou sua convicção de que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito humano essencial. Em tempos de emergência, coisas como questões LGBTQ são adiadas por algo como o coronavírus tem prioridade, disse Haru Ono, que junto à sua parceira Asami Nishikawa é um dos queixosos, mas precisamente quando há uma emergência que estamos com problemas. Caraca, deixa eu ler isso de novo porque ficou feio. Junto com sua parceira Asami Nishikawa é um dos queixosos, mas é precisamente quando uma emergência que estamos com problemas. Geralmente podemos fazer as coisas funcionarem através de nossos próprios esforços, disse Ono. Mas quando não há garantia legal, não há rede de segurança. Um sistema de casamento é necessário em momentos como este. Eu posso entender até um certo ponto quando eles dizem estamos sobre uma emergência agora. Então não há tempo para falar sobre isso. Mas realmente é por isso que eles devem ter criado um sistema em primeiro lugar. É aquela velha história também, né? No Japão,
ainda tem muitos legisladores da antiga. E para mudar a cabeça de gente antiga, meu, é complicado. Se as pessoas não tiverem a, como é que se fala assim, querer mudar, meu, não muda. Por isso que eu sempre falo, já falava nos meus vídeos antigos e vou falar agora. Eu não debato com ninguém. Por quê? A partir da hora que você debate com uma pessoa que ela já tem as ideias dela formada, meu, você pode jogar 500 mil argumentos ali que ela vai manter aquele argumento dela. Simples assim. E ela não está disposta a mudar. Então, com pessoas, determinadas perguntas ou determinadas frases que a pessoa já solta, você já sabe que a pessoa não está disposta a mudar o modo de pensar dela. Então, se ela não está disposta, você só vai gastar energia e não vai ser produtivo. Então, para quê? Eu não debato. Eu não tenho interesse de ganhar debate nenhum e elevar meu ego a outro patamar. Gosto muito da minha sanidade, gosto muito da minha tranquilidade, então não vou debater com ninguém no canal, principalmente nos comentários. E a mesma coisa aqui. Tá? Por isso que eles já falam a mesma coisa lá, né, ali na matéria. E os legisladores japoneses, quando estão com a cabeça meio fechada para determinados assuntos, tem uns que eles são abertos, estão engatinhando e estão abrindo. Igual a questão do rancor. Eles, dependendo, eles vão começar a eliminar o rancor, que já é uma coisa legal. Porque o rancor é uma coisa que precisa do papel e coisa muito antiga. Então, cortar esse tipo de coisa, digitalizar processos, gera uma certa economia. Mas você vê que para outros casos eles são totalmente fechados. Né? É meio complicado. Então, para conseguir mudar a cabeça desse povo na questão LGBTQ, né, vai ter que bater muito. Ou tu vai ter que esperar trocar todo o povo ali dentro, né, colocar o povo com a cabeça mais, né, como é que se assim, pessoas mais novas que estejam mais abertas a mudanças. Se o governo permanecer indiferente a situações pessoais como a de ONU, os ativistas esperam que ele ouça com mais atenção o caso corporativo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em setembro de 2018, a Câmara do Comércio Americana do Japão emitiu uma declaração chamada Ponto de Vista sobre Igualdade no Casamento, que recomendava que o governo reconhecesse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A declaração argumenta que o reconhecimento ajudaria o Japão a atrair mais talentos do exterior e a reter trabalhadores domésticos LGBTQ, que poderiam ser tentados a ir para o exterior. Ele já foi assinado por 87 empresas multinacionais que operam no Japão, incluindo empresas domésticas como Panasonic, Lixion e SoftBank. Se você não tem esse caminho claro para o seu relacionamento ser reconhecido, as pessoas que poderiam, as pessoas que podem sair vão embora, disse Dimitrenko, né, que trabalhou nas leis de casamento homossexual do Canadá. Você vê um êxodo muito grande. Você também vê pessoas que não querem voltar. Há um grande banco no Japão que teve esse problema em que um executivo sênior se recusou a voltar ao Japão porque se casou com alguém em um país onde podia. Ela disse: bem, por que eu iria querer voltar quando a minha esposa não pode? É isso que o governo do Japão ouvirá. Os principais impulsionadores da economia dizendo que isso é importante para nós e para os nossos funcionários e para o Japão. Várias grandes empresas no Japão começaram a oferecer benefícios iguais aos parceiros do mesmo sexo dos funcionários, mas muitos locais de trabalho ainda não compartilham essa abordagem progressiva. O parceiro de Sato, Yoshi, só agora está gradualmente começando a aparecer, aos 53 anos. E ele tem certeza de que seus colegas de trabalho seriam hostis se dissesse a eles sua verdadeira sexualidade. Ele ainda ouve palavras depreciativas para as pessoas LGBTQ sendo atacadas pelo escritório dominado pelos homens. Outros têm a sorte de trabalhar em um ambiente mais acolhedor
e há um otimismo cauteloso de que as atitudes no Japão possam continuar a evoluir. O legislador Ishikawa acredita que a geração mais jovem do Japão estará mais inclinada a aceitar as mudanças do que as que estão atualmente no poder. É aquilo que eu já tinha falado, né, antes. E ele se inspira no vizinho Taiwan, que se tornou o primeiro lugar na Ásia a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em maio do ano passado. Acho que as coisas poderiam mudar se houvesse mais membros mais jovens da Diet e um público mais jovem, diz Ishikawa. Em Taiwan, muitos jovens participaram dos desfiles LGBTQ e tentaram mudar a sociedade. Se você envolver jovens, poderá mudar a sociedade. Muitas pessoas que se opõem ao casamento entre pessoas do mesmo sexo no Japão pensam nisso como algo que só acontece na Europa, mas o caso de Taiwan prova que é necessário aqui também, dizer. Eu queria que o Japão fosse o primeiro. Vamos lá, de novo, ficou feio. Eu queria que o Japão fosse o primeiro, mas Taiwan chegou lá antes de nós. Espero que o Japão possa seguir seus passos o mais rápido possível e adotar um sistema que faça todos felizes. Esse dia não pode chegar em breve. Quando esse dia realmente chegará, ainda está para ser visto, mas o consenso entre ativistas do casamento entre pessoas do mesmo sexo parece ser uma questão de quando e não de se. Para aqueles que cresceram em um Japão onde as atitudes em relação às questões LGBTQ eram quase irreconhecíveis do que são hoje, isso já é uma vitória. Bom, isso é fato. E eu pensaria que era impossível, diz Sato. Tudo que eu sabia na época era a gente zombando de ser gay. Eu só conseguia pensar em esconder minha própria sexualidade e que, se alguém me descobrisse, eu estaria com um grande problema. O casamento entre pessoas do mesmo sexo simplesmente não era uma noção que me passou pela cabeça naquela época. Bom, mas é isso aí, né, pessoal? Desculpa o texto comprido, né? Porque foi um texto refletivo que eles colocaram aqui, extremamente comprido, e ainda juntou com minhas reflexões também, né? Que acabou uma reflexão batendo com a outra aqui do texto. Mas é isso aí. No Japão vai, não vai nesse quesito. Eu tenho amigos, tá, que são gays, tá? Gosto muito deles, são muito bacanas os caras, né? São muito respeitosos também. Mas independente de ter amigos desse jeito assim, eu acho que questão de respeito de ser humano a ser humano, é o mínimo, tá? Da mesma forma que as pessoas querem respeito com seus pais, consigo mesmo, por que não pode respeitar outra pessoa? Só muda por causa da sexualidade? Eu acho que independente. Aí muita gente fala assim, mas é questão do DNA, sim, na natureza humana, tem a questão do DNA, é influente, mas o que tem? Tá influenciando na vida das pessoas? Tá matando? Não acho que a partir da hora que a pessoa é honesta e respeitosa, por que não? Mas tem gente que fala, mas por causa da Bíblia, que não sei o que. Tá certo, Olha, eu jogo um argumento, esse argumento assim, eu sempre usei pra mim, tá? Eu gosto muito da religião cristã, gosto muito acredito em Deus, tá? Acredito mais em Deus do que na Bíblia, pra falar a verdade. Acredito em Deus, sou muito religioso, tenho minha espiritualidade, tá? O que não vem ao caso agora. Mas a Bíblia, convenhamos, tá? A Bíblia tem muito tempo, eles passaram, a Bíblia foi reescrita, tá? Então nós não sabemos até que ponto ela foi reescrita, até que ponto ela foi modificada à conveniência, porque todo mundo está careca de saber que naquela época a Igreja Romana manipulava muita coisa, e muita coisa foi inserida ali para poder a Igreja Romana ganhar, né, ganhar dinheiro em cima. Então tem muita coisa que tem que ser levada em conta. Existe toda a verdade ali? Não existe. Pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que não.
Não tem como saber. Da mesma forma que a Bíblia foi editada assim, foi editada não tem como saber também. Muita coisa ou está encoberta ou muita coisa se perdeu ao longo do caminho. Mas levar só a Bíblia como ponto de referência, sendo que o resto do mundo inteiro, tá, está provando certas coisas ao contrário. E se pessoas que são religiosas ou espiritualistas levarem em conta que Deus é a causa primária para todas as coisas, se está acontecendo isso, não é obra de Deus, sendo que Deus é a causa primária de todas as coisas, levando em conta essa tese. Vocês vão questionar Deus, usando Deus como causa primária de todas as coisas? Difícil, né? Bom, mas isso aí é uma coisa para pensar. E para os ateus, né, como é que se diz? Vai a questão da igualdade. Né? Se você quer ser bem tratado, por que você não pode tratar o próximo da mesma maneira? Se você quer ser amado, por que você não pode amar o próximo da mesma maneira? É amando que você é amado. A partir da hora que você dá uma paulada no outro, se você quer ser amado dando paulada, não tem como. Tá. Mas é isso aí, pessoal. Desculpem o vídeo longo. E até o próximo vídeo. Um abraço.